Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar essa palavra com os irmãos. E é sempre uma responsabilidade a gente estar aqui. E quando a gente fica responsável por essa parte aqui do culto, me faz refletir a importância e o tamanho do papel da vida dos nossos pastores aqui. Porque quando você está preparando algo, não que você não vai buscar Deus um pouco mais, só que isso exige um pouquinho da gente. Então, a gente percebe que quem está aqui, quem está trazendo uma palavra, tem uma vida no altar, não só os pastores, mas também aqueles que estão à frente de algum trabalho, aqueles que ministram na escola dominical, seja no que for, aqueles que têm um papel aqui de trazer uma palavra. Eu gostaria de louvar a Deus pela tua vida, né? Porque realmente além de ser um privilégio, é também um desafio a gente compartilhar, né? Não é de mim, mas é o que diz a palavra de Deus. E ainda mais no dia de hoje, a gente já teve aqui a homenagem para as mulheres e nós sabemos o quanto nós desempenhamos um papel especial aí na sociedade, na igreja. Quando a gente olha aqui para as mulheres da igreja, a gente vê que cada uma aqui com o seu jeito, cada uma aqui com a sua função. Nós temos aquelas que trabalham fora, tem as que não trabalham fora. A gente tem as mulheres as mais novas que estudam, as que estão noiva, as que estão esperando no Senhor. E que Deus abençoe também para essas irmãs, que Deus prepare um bom encontro para vocês. E cada uma aqui com o seu perfil, cada uma aqui com a sua entrega, mas que quando nós olhamos para todas juntas, nós juntas somos bem melhores, né? E isso a gente pode perceber no nosso grupo, às terças-feiras, né? Nós retomamos agora, mas ano passado nós tivemos um trabalho maravilhoso aqui na igreja, onde nós pudemos trocar as nossas experiências, onde juntas nós pudemos falar um pouquinho da palavra do Senhor, a gente discutir um pouquinho mais daquilo que pode ser feito, como que nós podemos melhorar. Tivemos momento em que uma orou pela outra, a gente manteve também esse momento de intercessão, e só glorificar Deus, né, pela vida de vocês. E Deus nos ama, né? Deus nos escolheu, e isso nós podemos ver na palavra de Deus, em tantas histórias em que a mulher ela se faz presente na Bíblia. E hoje, né, não vai ser diferente. Nós também vamos falar sobre uma mulher da Bíblia. É uma mulher que nós não sabemos quem ela é, não sabemos o nome dela na verdade, mas a mulher que nós vamos falar um pouquinho sobre dela hoje é sobre a mãe de Sansão. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 2. É só um versículo apenas, não precisa ficar de pé. Amém? E a palavra de Deus fala assim no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril, e não tinha filhos. Então a gente só vai ler esse versículo por enquanto, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa história hoje, a gente vai mergulhar um pouquinho aqui nesse capítulo, mas eu vou resumir porque não dá para a gente fazer a leitura, que ela é um pouco extensa. Então essa mulher, para começar, ela chega aqui falando que ela não era Maria, ela não era Joana, mas ela era a esposa de Manoá. A gente não tem aqui referência do nome dela. E nesse versículo chave aqui fala que essa mulher, ela era estéril, né? Então essa mulher ela não podia gerar filhos. E aí a gente associa duas outras personagens da Bíblia que elas também eram estéreis, que foi o caso de Ana e também o caso de Sara. Então todas essas mulheres elas tiveram um jeito especial de receber aquela notícia que elas iriam gerar, né? Que elas iriam ser mãe. E também com essa mulher, com a esposa de Sansão, não foi diferente. Então
Deus ele transformou essas mulheres que tinham um cenário de esterilidade e trouxe alegria para essas mulheres. Né? E quando a gente fala desse cenário, de quando estava acontecendo tudo isso aqui, até o momento em que o Sansão ele nasce, fala que o povo de Israel, naquele tempo, ele fazia algo que era mal perante aos olhos do Senhor. Então, naquele tempo, aquele povo ele era oprimido pelos filisteus. E eles ficaram oprimidos durante 40 anos. E como a Bíblia aqui fala desse homem, que Manoá ele era da tribo de Dan, ele morava em Zorá, e ele e aquela mulher, né, e ele e aquela sua esposa, eles eram um casal que eles viviam em abundância, era um casal que tinha ali o seu pasto cheio de animais, só que eles, como casal, eles viviam uma tristeza, porque eles não podiam gerar filhos. Então, por mais que a vida deles estivessem tudo bem, havia aí uma parte que precisava de uma intervenção divina. E como que tudo isso aconteceu, né, até chegar o momento em que o Sansão, que é um personagem muito conhecido aqui da Bíblia, até ele chegar, como que tudo isso acontece, né? Então, aqui quando a gente continua a leitura, ele vai falar assim que o anjo do Senhor, ele vai aparecer para essa mulher, só que ele aparece depois, mais para frente, vai falar que ela renata como um formato de um homem, e que esse anjo, ele aparece para ela e ele fala assim, olha, você vai conceber um filho, só que nesse período que você vai estar lá gestando, que você vai receber esse filho, eu vou te passar, ele passou algumas orientações para essa mulher, então ele falou assim, ó, nesse tempo, você não vai beber nem bebidas fortes, você não vai beber vinho, e você também, quando essa criança nascer, você não vai passar a navalha sobre a cabeça dessa criança, porque essa criança, ela vai ser um nazireu, né? Então, o anjo, ele traz essa promessa para essa mulher, ele fala que ela vai gerar, só que nesse momento ele também fala assim, só que olha, nesse momento que você estiver passando por isso, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, porque esse menino que está vindo, esse menino vai ser um menino diferenciado. E o que é, na verdade, uma pessoa que é considerado como nazireu? É aquela pessoa que consagra a sua vida para o Senhor, é uma pessoa que tem ali um chamado diferente, e ele traz essas instruções para essa mulher. Então, o que acontece depois disso? Ela recebeu, essa mulher, essa instrução. E quando tudo isso acontece, ela o quê? Ela vai procurar o esposo dela. Então ela vai contar para ele que apareceu um homem, daí ela repete toda aquela história. Olha, chegou um homem aqui, só que ela fala para o marido dela, eu não perguntei quem ele é, eu não perguntei de onde que ele vem, eu só guardei aqui a informação. Então, ó, ele chegou em mim e ele falou o seguinte, que eu vou ter um filho, eu vou conceber esse filho, só que nesse tempo que eu tiver, nesse período, eu tenho que me abster de algumas coisas. Então, ó, nesse tempo eu não posso tomar vinho, né? E também não posso tomar nenhum outro tipo de bebida forte, porque esse menino que está vindo, e ela repete toda a história, esse menino que está vindo, ele vai ter um propósito diferente, ele vai ter aí um propósito especial, porque ele vai ser um homem que vai estar diante do Senhor. Só que quando o marido dela, ele ouve tudo aquilo, ele vai orar a Deus, né? Por quê? Porque ele queria que aquele anjo, né, aquele homem, né, aparecesse para ele também. Porque ele queria saber como que ele ia conduzir tudo isso. Tudo bem, você vai se abster dessas coisas nesse período, o menino vai chegar, mas e quando ele chegar, e aí? O que nós vamos fazer com esse menino? Então, ele ora a Deus, né, pede para Deus, para que Deus apareça para ele também, porque mais uma vez mostra aqui que as mulheres, elas são privilegiadas, né, que podia aparecer para ele, mas apareceu para ela. Mas Deus, ele ouviu a oração de Manoá, quando ele rogou, e aí o que acontece? Ele ora a Deus, e esse anjo, esse homem, na verdade, né, ele aparece de novo, mas aí ele aparece para ela de novo.
ao invés para ele. Mas ele foi ouvido, foi atendido. Só que o que acontece mais uma vez? A mulher, ela vai até o esposo dela e fala assim, olha, aquele homem, ele apareceu para mim de novo. Então ele vai, acompanha a mulher dela até aquele lugar, né, que ela estava, e aí ela indaga. Ele indaga, na verdade, aquele homem e pergunta assim, você é aquele homem que veio para minha esposa, né? Aqui ele está relatando isso no versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido e lhe disse, eis que aquele homem veio a mim no outro dia e me apareceu. Então, na verdade, aí ele questiona, você é? Aquele homem, ele fala assim. Então, ele fala assim, então, para que se cumpra a tua palavra, me fala, como que eu devo criar esse menino? Qual que vai ser o modo que essa história ela vai desenrolar? Então, na verdade, ele fala assim, tudo o que eu disse para sua mulher, isso você deve guardar. Então, nesse tempo, aí ele repete novamente a instrução. Ela não vai comer nada que procede da vide, ela não vai tomar vinho, e ela também, ela não vai comer nenhuma coisa imunda. Eu esqueci de comentar isso daqui. Mas ele dá essa orientação. Então, ele valida, na verdade, todas aquelas informações que esse homem, ele deu para aquela mulher. E aí, o Manoá, ele fala assim, para aquele homem, né, que até então ele não sabia quem era um anjo da parte do Senhor, ele fala assim, fica aqui, né, ele queria deter o anjo. E aí, ele fala assim, olha, mas ainda que eu fique, eu não vou comer desse pão que você quer me oferecer. E se você quiser fazer algum sacrifício, se você quiser fazer um holocausto, esse deve ser oferecido para o Senhor. E aí, ele olha para aquele anjo, né, e ele fala assim, mas qual que é o seu nome? Porque até então ele chegou lá, ele falou sobre uma promessa, mas ele não foi identificado. Ele falou assim, olha, me fala o seu nome, porque quando tudo isso acontecer, quando a minha mulher ela conceber, eu quero te honrar, né? E aí o anjo fala assim para ele, mas por que você quer saber o seu nome? Porque você está me olhando, você está vendo algo que é admirável. Em outras versões fala assim, olha, por que você quer saber, sendo que você está vendo algo que é admirável, algo que é maravilhoso, né? Então, o que acontece? Manoá, mesmo questionando, o anjo não respondeu quem ele era, mas ele faz ali a sua oferta. Então ele pega um cabrito, ele oferece ao Senhor. Então ele entrega aquilo, ele confiou naquilo que estava sendo direcionado para ele, e ele faz esse holocausto para Deus. Então o anjo, ele olha para aquela situação, ele vê que homem e mulher estão fazendo ali um holocausto para o Senhor, ou seja, que mostra a unidade que estava acontecendo naquele momento do casal. E quando eles começam a queimar a oferta para Deus, que começa a subir aquela fumaça, o anjo sobe junto com aquela fumaça, né? Então, naquele momento, o Manoá, ele fica ali, ele questiona a mulher dele e fala assim, nossa, mas agora o que vai acontecer? Nós vamos ser consumidos agora, Deus ele vai matar a gente, olha o que a gente viu aqui. E naquele momento, aquela mulher, ela tem sabedoria, né? E ela fala assim, mas você acha que Deus quer consumir eu e você? Olha o que ele fez por nós. Ele veio aqui, ele entregou um recado da parte de Deus, ele entregou uma promessa, e agora ele vai nos matar? Não, Deus não vai matar, mas naquele momento ele ficou ali com medo do que estava acontecendo, porque ele veio, deu o recado, e quando a fumaça veio, ele desapareceu com o anjo. E depois, né, que tudo isso aconteceu, esse episódio aconteceu, que o anjo teve aquele olhar, que ele olhou para aquele casal, ela ficou grávida, né, ela concebeu, e aí ela teve um filho, que se chamava Sansão, e quando esse menino cresce, o Senhor, ele abençoou aquele menino. Então, tudo isso foi o que aconteceu na história, tudo antes de Sansão nascer. Então, quando a gente olha para essa história, a gente olha para essa mulher, a gente vê uma mulher que com certeza era comum, porque era uma mulher que não é relatado muito acerca dessa, mas era uma mulher que Deus, ainda
na simplicidade dela, Deus escolheu o quê? Uma mulher para trazer um filho, e esse filho, ele seria uma pessoa importante, seria uma pessoa que ia livrar aquele povo da mão dos filisteus. Né? Então, ela gerou alguma coisa que não foi somente assim que Deus apareceu para ela e falou assim, olha, eu vou te dar um filho. Não, teve um pedido por trás disso. Ele pediu aqui, ó, enquanto isso acontecer, você vai abrir mão de algumas coisas. E eu acredito, né, isso não está relatado aqui, mas eu acredito que se Deus pediu algumas coisas, esse tipo de coisa para essa mulher, é sinal que ela gostava. Né? Deus não vai pedir alguma coisa para a gente daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente não abre mão. E nesse momento também, ela recebeu o quê? A promessa de que o filho dela, ele seria o quê? Um nazireu. Né? Não ia ser qualquer criança. E tudo aquilo que aquela mulher, no momento que ela estava ali gestando aquela criança, tudo aquilo que ela também ingerisse, a gente sabe que o quê? Que vai tudo para o bebê, porque ele falou que ele seria consagrado desde o ventre da mãe dele até o momento que ele nascesse. Então, a vida de Sansão não começa quando ele nasce, que ele deveria ter um comportamento diferente. Esse comportamento já começou desde quando a mãe dele estava grávida. Começou lá atrás, né? Então Deus dá essa orientação para ele. Então fala que Deus, ele agiu de uma maneira maravilhosa, né? Então a gente não sabe qual era o cenário dessa mulher. Aqui a Bíblia fala que ela somente era estéril. A gente não sabe se essa mulher, ela clamava a Deus pedindo um filho. A gente não sabe se essa mulher, ela já tinha desistido de gerar. A gente não sabe qual que era a situação dela. Simplesmente nós sabemos que ela não tinha. Mas como que tudo isso gerou? Por que Deus escolheu ela? Como será que era o íntimo dessa mulher? Como será que era a vida dela de oração? Porque Deus viu nela alguém especial para receber uma promessa da parte dele, né? Então, a gente vê que nesse momento é uma mãe o quê? Que teme ao Senhor, né? E aí essa trajetória de Sansão, quando começa a falar lá da história dele, a Bíblia vem relatando. Depois, se os irmãos quiser acompanhar, a história dele está a gente leu Juízes 13, mas está lá também em 14 e 15 também. Então, depois, esse texto ele começa a trazer o quê? Toda a trajetória de Sansão. Então, não vai dar para a gente trazer tudo aqui, mas eu gostaria de compartilhar alguns pontos especiais aqui dessa história. Então, a primeira delas que fala do casamento de Sansão. Então, para começar, quando o Sansão vai casar, né, ele chega lá para os pais dele e fala assim, olha, eu gostei de uma mulher estrangeira, né, uma mulher lá de Timna. Né, e aí os pais dele falam assim, nossa, mas você quer justo uma mulher que não é do nosso povo? Você quer uma mulher aí que, com tanta mulher que tem no nosso povo, você quer exatamente uma que não condiz com aquilo da nossa cultura. E aí o que ele responde? Ele fala assim, mas eu escolhi essa mulher porque essa mulher agradou os meus olhos. Então essa foi a justificativa que ele deu para os pais dele, porque naquele tempo eram os pais que articulavam essa questão do casamento, né? Então eles que iam lá, que conversavam com a família da noiva, que discutia ali o dote. Só que quando, eu vou pedir aqui para os irmãos acompanharem comigo, no capítulo 14, verso 4, uma informação que o texto diz assim, mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, tinha um mistério aí, na verdade, né? Os pais dele questionam por que ele queria uma mulher que não era do povo dele, mas ele fala que assim, ó, essa mulher eu gostei, eu olhei dela, ela faz, como que a gente falaria hoje? É o meu tipo, essa daí, né? Mas tinha algo por trás disso, porque esse desejo vinha da parte do Senhor. Claro que eu não sei dizer aqui se era um desejo naquilo que ela estava vendo, ou se realmente era só nessa intenção que, como diz aqui a Bíblia, que era uma oportunidade ali contra os filisteus. E aí ele traz uma história que quando eles estão indo buscar
essa mulher, acontece uma coisa no meio do caminho. Então, a gente está, né, hoje só trazendo os cenários aqui. Quando ele está indo buscar essa mulher, ele vê um filho de um leão, o Sansão. E o que acontece? Ele vai ao encontro desse leão, porque o leão está lá bramando, só que nesse momento a Bíblia fala que os pais dele não estão vendo o que está acontecendo, mas que nesse momento ele vai lá e ele despedaça aquele leão. Então, naquele momento, o Senhor se apossou dele, porque o Sansão ele era conhecido por ser o quê? Um homem forte. Ele despedaça aquele leão e os pais deles não estão vendo ali o que está acontecendo. E ali, depois de alguns dias, né, porque ele estava indo lá fazer a tratativa, né, então vamos entrar na história. Ele está lá fazendo a tratativa para a mulher dele, e depois de alguns dias, ele volta lá para quê? Olha, eu fui lá, pedi, só que eu estou voltando para quê? Para buscar minha mulher. E quando ele está buscando, quando ele está voltando, ele lembra daquele momento em que ele foi e matou aquele leão. E ele fala, não, eu vou lá e vou ver o que aconteceu ali. E quando ele chega naquele local, ele se depara com o quê? Com um enxame, né? E tinha mel ali naquele enxame que estava sobre o leão. E aí o que ele faz? Ele fala, nossa, um melzinho aqui, vou comer esse melzinho. E aí ele, não satisfeito, ele não come esse mel sozinho. Ele vai e dá para os pais dele também. E os pais deles, o que acontece? Vai e comem também esse mel. E depois ele volta e tem aquele banquete para comemorar o casamento. E aí quando a gente para e olha aqui para essa questão de que ele come desse enxame, ele tem um detalhe que a Bíblia fala aqui para a gente, depois se os irmãos quiserem ler, fala que o leão ele estava morto. Então aquilo lá era considerado o quê? Impuro. E ele não satisfeito, ele come e ele compartilha com os pais dele. E naquele momento, ele esquece de quem ele era, ele esquece do voto que ele tinha, porque ele não podia tocar em nada impuro, né? E muitas vezes, quando a gente olha para nós e a gente pensa nessa história aqui, quantas das vezes nós mexemos naquilo que nós não deveríamos? Nós entramos em batalhas que não são nossas. A gente faz coisas que não era para a gente fazer. Por isso aqui a comunhão, né, da gente estar em oração, pedindo para o Senhor o tempo todo mostrar para a gente aquilo que a gente precisa fazer, qual que é a vontade de Deus para nós, porque nós não temos esse voto aqui, mas nós temos, como foi cantado aqui, nós temos uma promessa, nós temos um selo de Deus nas nossas vidas. E a nossa vida, ela precisa estar pautada em oração, ela precisa estar pautada em direção para aquilo que nós vamos fazer. Talvez a gente não tenha uma orientação como essa, né? Mas nós temos outras direções. Nós aqui, não só mulheres, mas os homens também, nós temos uma postura como homem e mulher de Deus. Nós somos exemplo, nós somos referência. E o que é que as pessoas estão vendo acerca de nós? Como que a nossa imagem, ela, né, as pessoas estão enxergando? Porque aqui é o que a gente fala, aqui na igreja é muito fácil a gente se vestir de crente, mas quando nós estamos lá fora, qual que é o meu comportamento no meu trabalho, qual é o meu comportamento na escola? Então isso é um ponto a se pensar, que nós não temos que tocar nada que é impuro, não temos que tocar nada daquilo que não convém da parte de Deus para a nossa vida, porque Deus, ele tem direções específicas para cada um de nós. Então às vezes Deus me pede algumas coisas, que pede para você, para os irmãos outras, e assim nós vamos seguindo, porque cada um, nós somos únicos diante de Deus, cada um tem algo especial diante de Deus, e Ele trata isso de maneira individual. E aí essa história do Sansão, ele segue. Aí teve essa questão aqui do casamento dele, que ele casou com uma mulher que não era para ele casar, mas Deus estava no negócio, Deus estava no controle, e depois disso o Sansão, não sei, né, que estava acontecendo naquele tempo, ele falou, eu vou fazer agora um enigma para esse povo filisteu. Só que ele vai lá, ele lança o desafio, ele fala assim, olha, eu vou fazer esse enigma aqui para vocês, e quem que acertar, o prêmio vai ser o seguinte, vai ter que pagar com 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Então, estava valendo, né, ele falou assim, agora, ó, valendo. E aí todo mundo ali tentando, eu não vou trazer aqui a leitura, mas
para não ficar muito extenso, então aquele povo, eles estavam ali o tempo todo tentando adivinhar o que era que Sansão tinha falado naquele enigma, né? E aí ninguém acertava, e daí o que acontece? A esposa de Sansão, ela é chantageada, né? Os filisteus falam assim, olha, você vai chegar lá no seu marido e você vai tentar descobrir o que é que está acontecendo, porque a gente quer adivinhar aqui o que é esse enigma. Então aquela mulher, ela fica, ó, na cabeça do marido dela, e ela fala, e ela fica ali questionando, melhor, vamos ler aqui o 14 e 16 e depois a gente comenta. O que ele fala assim: e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para adivinhar e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse, eis que nem a meu pai e nem a minha mãe o declarei, e eu vou declarar a você? Só continua aqui. E chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. E sucedeu, pois, que no 7º dia ela declarou. Mas a gente não precisa continuar aqui a leitura. Então, para nós mulheres, essa leitura, eu falei assim, a Bíblia é muito atual. A mulher, ela queria saber uma coisa, e ela ficou lá no ouvido do marido dela, falando, chorando, você não me ama, você não quer me contar o que está acontecendo. E eu falei, meu Deus do céu, nem acontece isso, né? Foi só uma história ali da época de Juízes. E ela ficou ali, ó, insistindo para ele, me conta, eu quero saber. Ai, você não me ama. E ali, ó, ficou aquela coisa. E no 7º dia, de tanto que ela importunou, ele vai e conta para ela. Só que ele falou assim, você quer que eu te conte? Eu não contei nem para o meu pai e para minha mãe, você quer que eu conte para você? Mas aí a mulher, né, com aquele jeitinho, de tanto que insistiu, ele foi lá e conta para a mulher dele o que aconteceu. Então, por que ela chantageou o marido dela? Porque falou assim, olha, se você não chega aqui com a resposta, nós vamos queimar você e a casa do seu pai. E aí, o Sansão, ele fica, né, furioso, porque aquele povo descobriu o enigma dele. Ele falou assim, não, agora eu vou ter que pagar minha promessa. Da onde que eu vou tirar? Então, a Bíblia fala que ele paga, o Senhor se apodera dele e com a força dele, ele mata 30 homens para quê? Tirar a roupa desses homens e pagar o enigma ali que ele tinha feito. Então ele paga e aí ele retorna para a casa dos seus pais, furioso, e quando ele chega lá na casa dele, o que ele fala? Agora eu vou dar a minha mulher para o meu companheiro. Então naquela época o negócio era estreito. Então isso gerou aqui uma consequência. Então, de tanto que ele insistiu, de tanto que ele teve que ali contar o que era que estava acontecendo, ele falou assim, tá bom, olha o que gerou, mas agora também você não é mais a minha mulher. Ele vai e devolve ali a mulher para os pais dele. Só que quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que entre eles não havia o quê? Uma cumplicidade. Porque quando essa mulher ela recebe essa chantagem, ela não chega no esposo dela e conta o que está acontecendo. Olha, eu fui chantageada, eles estão me ameaçando. Não, ela simplesmente decidiu agir por vontade própria. E aí, esse desfecho, eu acredito que se ela tivesse tido essa oportunidade de contar para ele o que tinha acontecido, claramente esse desfecho ele seria de uma forma diferente. Então, mais uma vez, a gente vê que não há ali um bom comportamento, nem da parte dela, que não compartilha as coisas com o esposo, e nem ele, que ele não tinha se preparado para esse enigma. Aqui na palavra não fala que ele separou essa roupa e esse lençol, como a palavra fala. Chegou ali no momento de pagar, ele o que fez? Eu não tenho, mas eu vou matar 30 homens e vou dar um jeito aqui e vou pagar essa promessa. E aí a história segue, e aí depois disso que ele falou assim, não, eu não quero mais essa mulher, que ele devolveu a mulher lá para a família dos pais dela, mas aí ele vai e volta atrás da mulher dela.
Então essa história, olha, é muito eu fiquei lá imaginando como que tudo estava acontecendo. Então ele volta lá atrás da mulher dele, que ele quer ter um momento com a mulher dele, e o pai dele fala assim: não, com essa mulher não, você devolveu ela para mim, agora você não vai ter direito de ficar com ela. Se você quiser, você pode ficar com a irmã mais nova, mas com ela não. E aí ele fica bravo, né, disso não ter acontecido. E aí ele pensa assim: nossa, olha como eu fui inocente de ter feito negócio com esse povo. Só que ele também devolveu a mulher, só que agora ele quer a mulher, como quer que essa história ela acaba ficando. Então, Sansão, ele fica ali irado com essa situação, que ele quer ficar com a mulher dele, ele não pode, e ele vai e taca fogo ali na seara daquele povo. Então, mais uma vez a gente vê a inconsequência, mais uma vez a gente vê um comportamento errado, né? Então, o que acontece? Ele vai embora e a Bíblia fala que ele vai habitar ali na fenda da rocha de Etã. E aí, depois a história segue, depois ele fala mais um pouquinho aqui sobre a trajetória, fala do momento em que ele é amarrado, fala do momento em que ele encontra a Dalila, né, que Dalila aqui na Bíblia ele fala que a Dalila ela era uma prostituta, que foi por meio dela que ela descobriu o segredo de Sansão, que a força dele estava no cabelo dele, que não podia passar navalha. E aqui depois, quando a gente segue a história, ele mostra todo o desfecho de Sansão, mostra como foi o final dele, fala o momento em que ele perdeu os olhos. Então depois os irmãos eles podem aqui acompanhar a história. Mas o que eu gostaria de destacar aqui nessa palavra é o que a gente pode aprender com essa história da mãe de Sansão. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a mãe, ela não pode controlar aquilo que o filho faz. Eu não sou mãe, mas lendo aqui essa palavra, a gente pode perceber isso. Porque o que aquela mãe ela fez de errado para o filho dela agir dessa forma? Porque quando a gente lê aqui a história de Sansão, quando a gente lê tudo o que ele fez, o mau comportamento que ele teve aqui nessa trajetória, o que a mãe dele fez de errado? A mãe dele não fez nada de errado, pelo contrário, quando a mãe dele recebeu aquela orientação que ela ia ter um filho, ela segue toda aquela orientação. Mas quando a gente olha aqui para a sociedade, quando a gente olha para as mães principalmente, quando um filho, ele dá, como o pessoal costuma usar esse termo, né? Quando o filho dá certo, né? Fala assim que foi que a mãe que orientou, que a mãe cuidou, que a mãe ela saiu do trabalho, que ela teve ali a atenção integral do filho, que a mãe teve tempo para conhecer todos os amiguinhos, que a mãe se envolveu, que a mãe foi em todas as festinhas, que a mãe deu amor e deu carinho, e aquela criança cresceu, olha, perfeita, aquela criança não deu trabalho nenhum. Por quê? Porque a mãe estava lá, né? A mãe foi perfeita, a mãe estava ali, ó, insistentemente cuidando daquela criança, fazendo a lancheira de bichinho. A mãe foi maravilhosa. Só que a sociedade também, ao mesmo tempo que ela exalta o papel da mãe, quando o filho ele dá errado, que costumam dizer assim, que quando o filho ele é julgado como a escória da sociedade, aquele filho que não presta nada, o que eles falam? A mãe. É a mãe também, pobre da mãe. A mãe não cuidou, a mãe não acompanhou, a mãe não estava lá na festinha, a mãe não conversou, a mãe não deu aquelas orientações, né? Então, tudo é a pobre da mãe. Eu fiquei com dó da mãe, porque se dá certo é a mãe, e se dá errado é a mãe também, né? Então, isso mostra que a mãe, ela não tem como controlar essa situação, ela não tem como falar assim, faz desse jeito, porque chega um ponto que o filho, ele se sente independente, ele quer tomar as próprias decisões. O filho quer fazer aquilo que ele julga que é importante. Então, todo esse processo
não deve entrar no coração das mães, porque as mães, elas sabem o que elas fazem ali diariamente, o sacrifício que as mães têm para cuidar desse filho, para direcionar esse filho para fazer aquilo que é certo. Então, o papel da mãe é o quê? É entregar para Deus, porque os filhos, a gente entende que não são da mulher, o filho é de Deus, né? Ele vem como inquilino, vocês tomam conta, e quando ele cresce, né, o Senhor direciona os passos dele. E a mãe, ela tem que confiar, porque quando algumas mães têm até algum comportamento que a gente fala, nossa, essa mãe está fazendo isso por conta do filho, ela ali, ela chora, você vê que é uma mãe desesperada, e a gente sabe que tudo isso não muda aquilo que Deus quer fazer. Então a nossa, não só das mães, mas de todos nós, a nossa confiança, ela precisa estar pautada naquilo que Deus direciona para nós. Olha a história que a gente viu. Eu acredito que esse casal, eles fizeram de tudo. Eles sabiam que o filho era consagrado desde pequeno e ainda assim dá errado no final. Dá errado não, ele segue padrões diferentes daquela mãe. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar aqui, que eu pude perceber nessa história, é que essa mulher, ela vive em família. O que isso quer dizer? Que ela, com o marido dela, eles tinham ali uma rotina de fé. A fé deles, elas viviam juntos. Por quê? Porque tem alguns momentos do texto que dá para perceber isso. O primeiro momento que dá para perceber que eles viviam a unidade é quando ela recebe aquela orientação daquele anjo. O que ela faz? As duas vezes ela vai atrás do esposo dela para contar aquilo que tinha acontecido. Então ela não reteve aquela informação só para ela, ela compartilhou com o cônjuge dela. E quando ele recebe ele fica sabendo do que está acontecendo, que ele ora para Deus, ele fala assim, que ele gostaria de ver o anjo, por quê? Porque ele quer saber como nós, como os dois, como o casal deveria agir para cuidar desse filho, né? Então, você vê que ali eles têm um compartilhamento de informação, e que a gente percebe que quando o casal, quando a família, eles buscam juntos, aquilo se torna diferente para eles. Quando eles têm um momento de oração, quando eles têm um momento de devoção, quando eles têm um momento de entrega, quando algo acontece e a vida deles está ali no altar de Deus, aquilo constrange o casal, porque a gente mantém as nossas disciplinas espirituais junto com o nosso esposo, junto com a nossa família. Então a gente tem o momento de orar com o nosso esposo, a gente tem um momento de compartilhar da palavra com o esposo, e depois isso estende para os filhos. Então, para mim, esse texto trouxe essa lição, de que quando nós temos convicção, temos isso no nosso coração, de que juntos nós podemos fazer diferente, porque juntos nós estamos buscando a orientação do Senhor, as coisas, elas ficam totalmente diferentes. Por isso, né, que eu gostaria de encorajar que todas as famílias a ter esse momento, que isso é muito importante para todos nós, né? Não eu praticar as minhas disciplinas espirituais sozinha e o meu marido sozinho, e quem tem o filho, cada um por si, claro, cada um precisa ter o seu momento individual com Deus, mas ele também precisa ser fortalecido aqui em família, porque o texto ele traz esses momentos aqui, tanto quando ela recebe essa informação, que ela compartilha, e que quando ele também quer saber, o Manoá, ele fala que ele é nós queremos saber o que nós vamos fazer com esse menino. E a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que essa mulher, ela se moldou ao plano de Deus, né? Então, quando ela recebeu aquela orientação, ela falou assim, não, Deus tem algo para mim, então eu vou me planejar para isso. Então, nesse tempo, eu vou cumprir essas orientações. Eu não vou tocar nada que é imundo, eu não vou beber nada forte, porque o meu filho que eu estou gerando, ele vai ser uma pessoa diferenciada. E assim,
é com a gente, quando a gente está gerando alguma promessa dentro de nós. Às vezes Deus fala com a gente, olha, só que nesse tempo você precisa mudar algumas coisas. Como que é que a gente tem se comportado nesse tempo? Às vezes a gente está aqui, está orando, está suplicando a Deus para que Deus olhe para a nossa saúde, mas o que é que eu e você estamos fazendo pela nossa saúde? E isso foi uma coisa que claramente Deus falou comigo, que eu tenho que cuidar mais, eu tenho que praticar alguma coisa. Como que vai melhorar a minha saúde se eu não mudar alguns hábitos? Como que vai melhorar a minha saúde se eu não praticar um esporte? Se eu não melhorar a minha alimentação? Se eu não fizer exames de acompanhamento para saber como que eu tô? Eu tenho uma vida toda errada, eu fico até tarde no celular, eu fico assistindo série, eu vou dormir de madrugada, eu acordo cedo, eu durmo pouco, quando eu vou comer eu não como as coisas que eu preciso comer, eu não tomo vitamina, eu não vou ao médico, eu não faço nada, mas eu quero que Deus abençoe a minha saúde. E isso vale para tantas outras áreas da nossa vida. A gente precisa, quando a gente quer receber alguma coisa de Deus, quando a gente coloca alguma coisa diante do altar do Senhor, eu me fiz essa pergunta, o que é que eu devo fazer? Que seja uma pergunta para nós, o que é que eu vou fazer para Deus quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, olha para essa causa. Senhor, eu gostaria muito que o Senhor fizesse isso por mim, é o meu sonho. É o meu sonho casar, é o meu sonho entrar nessa empresa, é o meu sonho ter filho, é o meu sonho viajar para fora. Mas o que é que a gente está fazendo? Você quer viajar para fora, mas você não tira o passaporte? Você quer entrar numa empresa, mas você não vai estudar, você não vai se aperfeiçoar para fazer aquela prova e concorrer àquela vaga? O que é que a gente está fazendo nesse meio tempo? Então, esse texto, ele trouxe essa lição para mim, porque aqui claramente mostra que a mulher, o homem, seja qual for o sexo, aquele que teme ao Senhor, ele ouve a voz do seu pastor. Ele tem um momento de busca, ele realmente quer saber aquilo que é importante de Deus para a vida dele, e ele quer se comprometer a fazer aquilo. Ele quer fazer aquilo que agrada o Senhor. Ele quer buscar a sua resposta. Ele quer fazer mais. Ele quer simplesmente estar diante de Deus. Ele quer simplesmente fazer aquilo que é pertinente. Ele quer fazer aquilo que é certo, porque o nosso Deus, ele foi o mesmo Deus na vida da mãe de Sansão. Ele é o nosso Deus de hoje e ele vai ser o nosso Deus de amanhã. O nosso Deus, ele não mudou. E a gente fica achando que Deus, ele não promove mais nenhum milagre no nosso meio. A gente fica achando que os tempos são outros, que as ordens são outras, que a palavra de Deus é outra, mas a palavra de Deus, ela não mudou. Às vezes, a gente está num culto, a gente quer receber alguma orientação diferente, a gente quer receber algo maravilhoso da parte de Deus, a gente fala, não, hoje eu vou para o culto, eu vou receber algo sobrenatural da parte de Deus. Aí quando você chega aqui, você escuta, olha, para a gente receber a promessa de Deus, para você receber aquilo que Deus quer fazer na tua vida, o sistema, ele continua o mesmo. Ele continua em você tendo que orar, você jejuar, você ler a palavra de Deus, você se consagrar, você ser uma pessoa diferente, que quando aquelas pessoas olham para você e falam, olha, ela tem algo de diferente, né? E às vezes as mulheres se questionam, mas eu não sei evangelizar, eu não sei orar, mas cada uma de nós, não só as mulheres, mas os homens também, nós temos algo de especial. Se às vezes a gente não sabe evangelizar, se a gente não sabe orar, nós o que? Sabemos ouvir. E às vezes é tudo o que aquela pessoa precisa. Ela precisa de alguém para ouvir. Ela precisa de alguém ali para compartilhar com ela alguma coisa que ela está passando. Então a gente precisa redefinir quais são os nossos papéis na sociedade. A Bíblia, ela está recheada de histórias que pode trazer para a gente os meios que Deus age. E às vezes a promessa que Deus tem para a nossa vida não vai ser daquele jeito que eu quero, daquele jeito que você quer. Que simplesmente, olha, ela vai chegar. Não, ela não vai chegar se a gente
não tiver algum esforço em cima disso. Ela não vai chegar do jeito que eu quero, porque eu quero desse jeito. Não, o seu jeito não importa. O que importa é aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas. O que importa é como Ele quer manifestar a glória dEle sobre nós. Às vezes não vai ser instantâneo, às vezes você vai precisar parar e fazer algumas coisas para que isso chegue até a sua vida. Então, a multiforme graça de Deus, ela é inexplicável. Nesse caso aqui, como a gente falou do texto, a gente não sabe se essa mulher, ela queria muito ter um filho. A gente não sabe como ela se sentia, porque naquele tempo a mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher que ela não era bem vista, era uma mulher que... olha lá, ela não tem nem filho. Então a gente não sabe o que é que ela passava, a gente não sabe se ela ouvia comentários dos outros, olha aquela mulher, olha como que é a vida dela. A gente não sabe há quantos anos ela pedia, ou se ela pedia para ter um filho. E às vezes a gente está muito tempo pedindo uma coisa para o Senhor, mas será que realmente é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas? É isso que Deus quer entregar para as nossas vidas? A gente questiona tantas coisas, não só com o nosso particular com Deus, mas às vezes a gente questiona no nosso trabalho, por que que isso acontece, por que que pessoa me trata desse jeito, a gente vem aqui para a igreja, a gente questiona por que algumas coisas acontecem aqui, né? Mas Deus sabe por que está acontecendo, mas o que que você está fazendo de diferente? Né? Hoje a gente passou um vídeo aqui, tinha tantas pessoas que não estavam aqui, que a gente acaba querendo que elas estivessem, que pudessem ver a homenagem, mas o que eu estou fazendo acerca disso? Eu estou conversando com essas mulheres, eu estou convidando para o grupo, eu estou convidando para elas estarem com a gente, eu estou servindo na casa de Deus. O que eu estou fazendo de relevante para que as coisas sejam diferentes? E às vezes a gente não encontra uma resposta. Nós queremos essa resposta, mas não é instantânea. Às vezes a gente não vai ter agora, ou às vezes a gente nem vai ter. A gente não sabe mais. O nosso papel é continuar confiando em Deus, é continuar confiando que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, que na verdade Ele é o controle de tudo. Continuar confiando que Deus, Ele pode fazer milagre, que Deus pode mudar a nossa história, que Deus pode mudar a nossa sorte, que Deus pode fazer maravilhas. E não importa se a gente é jovem, se você tem um pouco mais de idade, ou seja, se você é um pouco mais experiente, Deus, Ele ainda quer realizar seus sonhos. Então a gente precisa trabalhar para Deus, a gente precisa fazer aquilo que é diferente, a gente precisa se movimentar. No mundo espiritual as coisas estão acontecendo, e o que a gente está movendo para que isso realmente aconteça? O que eu estou fazendo? Eu estou indo só no culto, às vezes só estar no culto no domingo não é o suficiente. Às vezes a gente precisa mais. E o fato de estar aqui na igreja, eu estou aqui no culto de quarta, eu estou aqui no grupo das irmãs, eu estou aqui na segunda-feira, eu estou aqui na escola bíblia dominical, mas tudo isso não faz de mim uma pessoa que serve a Deus. Isso não faz de mim um crente. O que faz de mim um crente é meu relacionamento com Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso íntimo. Deus conhece aquilo que a gente entrega para Ele, Ele conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa intenção. Ele sonda os nossos corações. A palavra fala que Ele conhece e esquadrinha os nossos pensamentos. E antes da gente abrir a nossa boca, Deus, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir para Ele. Então, estar aqui não é suficiente. A gente precisa ter as nossas disciplinas espirituais. A gente precisa ter a nossa entrega. A gente precisa aqui fazer como o exemplo da mãe de Sansão e o Manoá. Precisa ter esse momento com a nossa família. A gente precisa ter esse momento de comunhão. A gente precisa servir o outro. Mas nesse mundo tão louco, tão cheio de coisas, né? Eu até comentei com algumas pessoas a respeito disso. Nós estamos o tempo todo como Marta, trabalhando, fazendo, cumprindo escala. Eu vou para a igreja, eu venho aqui na portaria, eu venho para o louvor, eu estou no grupo das irmãs, mas qual é o momento que eu estou sendo Maria, que eu estou aos pés de Jesus, que eu estou escolhendo receber a melhor parte de Deus? Que seja essa palavra uma palavra para a gente refletir, e que os irmãos depois façam a leitura desse livro, que vocês possam ler toda a história, tudo o que aconteceu
com Sansão, e que não fique limitado somente a essas 3 lições que eu pude enxergar nessa lição, porque eu creio que Deus ele vai falar outras coisas com os irmãos, que Deus vai revelar outras coisas, e que a nossa oração continue como irmãos e também como mulheres, como essa homenagem que a gente está prestando aqui hoje, que uma ore pela outra, que uma interceda pela outra, que acabe em nome de Jesus do nosso meio essa rivalidade que nós temos, que a gente quer ficar competindo entre mulheres, que uma é melhor que a outra, que a gente possa orar pelas casadas, que a gente possa orar pelas viúvas, que Deus esteja consolando cada uma delas, que Deus cuide das divorciadas, que Deus cuide das solteiras, que Deus prepare um bom encontro para as que estão solteiras, que a gente sirva, que a gente faça essa troca, que a gente esteja com essas irmãs, e não só com as irmãs, mas como a igreja em geral, que nós temos aqui uma comunidade, ainda que seja uma comunidade pequena, que a gente possa servir o nosso irmão, que a gente possa servir com o nosso maior exemplo que nós temos, que é de Jesus Cristo, que se entregou por nós, que Ele se fez homem, que Ele sofreu as mesmas coisas, que continuou sendo Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e que Ele está com o Pai, e Ele continua olhando por nós, tão pecadores, tão falhos. E às vezes quando eu olho para alguma situação, eu falo: Deus, como que o Senhor ama uma pessoa assim? Uma pessoa que erra o tempo todo, mas uma pessoa que busca se consertar com o Senhor, que busca o arrependimento, que fala: Deus, eu não quero mais pecar, e muda a rota da sua vida, e que não quer mais continuar no pecado. Nós vamos continuar sim errando, mas que a gente continue buscando em Deus, com essa vontade de ser melhor a cada dia, de não vacilar, de não errar nas mesmas coisas, e de verdadeiramente pedir para Deus o arrependimento dos nossos pecados, porque às vezes a gente chora, mas o arrependimento verdadeiro, ele não está dentro do nosso coração. E perguntar, questionar: Deus, o que eu posso fazer hoje para ser diferente diante de Ti? O que eu posso fazer para servir o meu irmão, para servir a minha casa, para servir a minha comunidade, para servir o grupo das irmãs? Quantas coisas que Deus ele quer fazer no nosso meio, quantas coisas Deus quer executar aqui, quantos sonhos Deus ele quer realizar, mas a pergunta que eu também me faço: o que eu, Bárbara, tenho feito para que as coisas sejam diferentes? E que seja uma pergunta para os irmãos, essa palavra que seja uma palavra, se eu pudesse fechar ela, é para dizer que nós, ainda que nós tenhamos alguns exemplos que não são bons, como a gente pôde ver aqui no texto, mas que a gente se apegue verdadeiramente naquilo que Deus ele fala para nós, para aquilo que Deus ele direciona para nós, para que a nossa vida ela seja baseada em oração, que a nossa vida seja baseada em jejum, que a nossa vida ela seja em entrega, e que seja, acima de tudo, uma vida simples, uma vida de homem e de mulher que ouve a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?